Bom dia, queridos irmãos. Nos últimos meses deste ano estaremos estudando os livros de 5 profetas: Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. São os primeiros de 12 profetas chamados de profetas menores, não no sentido de serem menos importantes ou suas revelações terem menos valor, mas pelo tamanho de seus escritos. São livros proféticos menores, comparando com os dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, chamados de profetas maiores. Uma curiosidade muito grande e providencial é que o significado dos nomes dos profetas menores coincidem com suas mensagens. A pouca extensão de suas obras são de grande valor espiritual. Se tivermos sensibilidade, ou se soubermos ouvir o que o Espírito nos ensina por meio deles, nossa vida será grandemente enriquecida. Que possamos ter o coração e a mente abertos para crescermos espiritualmente em cada estudo. O livro de Oséias é o primeiro na ordem exposta, porém, cronologicamente, Amós foi escrito antes. Oséias, teologicamente, é o mais completo dos 12 e também o mais longo. O nome Oséias significa Yahvé é salvação. O Senhor é salvação, livramento ou socorro. É a mesma raiz do nome Josué e no Novo Testamento o nome Jesus. Ele foi o último profeta enviado a Israel, o norte, tendo pregado simultaneamente com Amós. Era filho de Beeri, que significa meu poço ou minha fonte. Oséias não apenas falou do amor de Deus, mas o demonstrou de forma convincente ao amar sua esposa infiel. Ele falou tanto pela voz profética como pelo exemplo. O seu ministério estendeu-se por décadas. Profetizou no período de grande prosperidade financeira e também no tempo de maior decadência espiritual. Abordou de forma eloquente o amor perseverante de Deus a um povo rebelde e obstinado. Os reis e sacerdotes da época eram assassinos e libertinos. Os sacerdotes idólatras desviavam o povo do culto ao Senhor. Em dificuldades, o governo se voltava ao Egito ou à Assíria pedindo ajuda e não buscavam a Deus. Imitavam as maldades dos cananeus e, em tempos de perigo, fingiam arrependimento, porém Deus e sua palavra eram esquecidos. Deus chamou homens e os inspirou para falar em seu nome, porém Deus chamou Oséias não apenas para falar, mas, sobretudo, para demonstrar o seu amor ao povo de Israel. Deus não apenas falou pela boca do profeta, mas principalmente pela sua vida. Oséias foi o primeiro profeta da graça e o primeiro evangelista de Israel. Foi chamado de o profeta do amor, porque o seu livro manifesta um profundo amor da parte de Deus por Israel, um amor não correspondido. Deus é mostrado como um marido traído que procura reatar o casamento com a esposa que se tornou prostituta. O livro de Oséias começa com as seguintes palavras: A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, podemos ver 3 coisas nesse primeiro versículo. Em primeiro lugar, podemos ver que Deus legitimou o profeta, a palavra do Senhor que veio a Oséias. Oséias não anunciou uma mensagem que era sua, mas a palavra que recebeu de Deus. Ao falar ao povo, não era ele falando, mas o próprio Deus que falava por intermédio de Oséias. Versículo 2. Por isso, ao longo dos primeiros capítulos, somos lembrados que Deus é quem está falando. Deus lhe disse, versículo 4. O Senhor disse, versículos 6 e 9. Diz o Senhor, capítulo 2, versículos 13, 16, 21. E o Senhor me disse, capítulo 3, versículo 1. Em segundo lugar, vemos a filiação do profeta, filho de Beeri. Não sabemos nada sobre Beeri, senão somente o significado do seu nome, que quer dizer minha fonte ou meu poço. Porém, ao mencionar o nome de seu pai, o autor não apenas nos ajuda a diferenciá-lo de algum outro homem com o mesmo nome, mas também nos lembra que, apesar de ter sido um profeta de Deus, Oséias era um homem comum, integrando uma família. Por isso, não deve ter sido fácil para o profeta casar-se com Gomer, filha de Diblaim, versículo 3, colocando em risco a honra de sua família ao tomar uma mulher adúltera e ter filhos com ela.
Em terceiro lugar, nós temos a extensão do ministério do profeta. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Essa indicação nos ajuda a localizar a profecia de Oséias no tempo e espaço, entendendo que se deu tanto para Israel quanto para Judá em um dos períodos de maior prosperidade financeira e pior decadência espiritual. Somente entendendo esse contexto histórico que podemos compreender plenamente a profecia de Oséias, anunciada por ele e simbolizada nos nomes dos seus filhos. No capítulo 1 de Oséias, vemos como, por ordem de Deus, a profecia que ele deverá anunciar é simbolizada por sua família. Para isso, ele deveria se casar com uma mulher adúltera e ter filhos da relação adúltera, pois a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Terra significa Israel. Porém, o simbolismo não para por aí. E Deus ordena que os filhos de Gomer recebam nomes que também parecem parte da profecia: Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami. O primeiro foi Jezreel. O Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque em pouco tempo castigarei a linhagem de Jeú pelo sangue de Jezreel e darei fim ao reino da casa de Israel e quebrarei o arco de Israel naquele dia no vale de Jezreel. Versículos 4 e 5. O nome de Jezreel foi uma referência ao vale de Jezreel, onde ocorreu aquela sangrenta batalha na qual Jeú exterminou a família de Acabe, segundo Reis 9:10. Assim, seu nome lembrava um extermínio, sendo o equivalente a colocar o nome de um filho de Hiroshima ou Nagasaki, por exemplo. Em seguida, Gomer teve uma menina, Lo-ruama, e o Senhor disse a Oséias: põe o nome de Lo-ruama, porque não me compadecerei da casa de Israel e de maneira alguma perdoarei, mas me compadecerei da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Lo-ruama significa não amada, simbolizando a rejeição da nação de Israel por parte de Deus. Por fim nasceu Lo-ami. O Senhor disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque não sois meu povo, nem sou vosso Deus. Versículo 9. Lo-ami significa não meu povo, simbolizando a rejeição do povo de Israel como povo de Deus. Apesar dos nomes dos filhos de Gomer simbolizarem a rejeição de Israel por parte de Deus, o capítulo 1 termina com uma mudança na profecia. Porém, o número dos israelitas será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se dizia a eles: não sois meu povo, se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E Judá e Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça e se levantarão da terra. Pois o dia de Jezreel será grande. Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama. Assim, os nomes dos filhos de Gomer ganharam um novo significado. Jezreel deve chamar seu irmão de Ami, povo, e sua irmã Ruama, amada. Quanto ao nome de Jezreel, esse que significa Deus planta ou Deus semeia, se torna um símbolo da futura restauração de Israel, chamada de Dia de Jezreel, versículo 11 do capítulo 1. No capítulo 2, há referência a essa futura restauração de Israel, afirmando-se naquele dia, versículos 16, 18 e 21. Uma restauração simbolizada por Jezreel, Deus semeia, Lo-ruama, não amada, e Lo-ami, não meu povo. Eu os semearei para mim na terra e terei compaixão de Lo-ruama e direi a Lo-ami: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Versículo 23, capítulo 2. Israel é descrita como uma esposa infiel que se prostitui com outros deuses e ídolos. Deus ameaçou punir Israel por sua infidelidade e privá-la de suas bênçãos. Porém, a partir do versículo 14, ele prometeu restaurar a relação com Israel e levá-la ao deserto para falar ao seu coração. Deus promete dar a Israel as suas vinhas e transformar o vale de Acor em porta de esperança. Vale de Acor significa vale de perturbação, o vale da desgraça.
Esse nome foi dado a um local perto de Jericó, onde Acã foi apedrejado por ter roubado os despojos da conquista de Jericó, causando a derrota de Israel. Contudo, agora Deus está falando. O que era vale da desgraça, agora será vale de esperança e renovação. Deus deseja restaurar a relação com o seu povo e promete fazer isso através da redenção e do amor. Podemos aplicar esse capítulo à nossa vida diária, em que Deus deseja ter uma relação pessoal e íntima conosco. Ele está disposto a perdoar e restaurar a relação, mesmo quando cometemos erros e pecados. E isso nos encoraja a buscar a Deus e a confiar em seu amor e misericórdia. Em meio à prosperidade, a nação de Israel não reconheceu que era abençoada por Deus e não lhe demonstrou gratidão e adorou a Baal em vez de adorar o Senhor. Por isso, Deus decide castigar o povo de Israel, retirando suas bênçãos, a fim de revelar em meio ao sofrimento, que nem no versículo 14 diz: Todavia eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Esse deserto é o exílio, no qual, perdendo tudo aquilo que tinha como nação, perdendo sua autonomia como Estado, sem rei, sem príncipe e até sem templo, sem sacrifício, sem coluna, sem colete sacerdotal, Israel encontraria Deus novamente. Deus ordena que Oséias compre de volta Gomer, pagando um preço por ela. Isso simboliza amor e misericórdia de Deus para com Israel, mesmo diante da infidelidade. O capítulo 3 traz uma mensagem de esperança, de restauração, de redenção para aqueles que se afastaram de Deus. Deus está sempre disposto a perdoar e a restaurar e a nos trazer de volta ao caminho da fidelidade e do amor. O foco desses 3 primeiros capítulos do livro de Oséias é o seu chamado, que envolveu renúncia e dedicação. Sua vida nos faz lembrar que anunciar a salvação exige dos servos de Deus o emprego de palavras e atitudes coerentes com a mensagem do Senhor. É preciso viver a mensagem de salvação, buscando refletir o amor de Deus por meio das nossas escolhas. Apesar de Oséias ter sido uma exceção, a escolha do cônjuge e até a escolha do nome dos filhos podem ser para a glória de Deus. Em segundo lugar, aprendemos que, por mais estranho que pareça, Deus pode nos permitir sofrimentos para reconhecermos a sua bondade. Mesmo o exílio, por mais terrível que tenha sido, foi uma demonstração de amor. Ou seja, Deus pode nos levar ao deserto para nos falar de amor. Como diz a música, você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo, para me dizer no fim que tua fidelidade não acabou.